Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronavico e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o Power Component Framework. É um tema que muita gente pediu para eu falar sobre e nesse vídeo a gente vai entender por completo o que é, para que serve e vamos também responder as principais dúvidas que a galera mandou aí. Manda normalmente aí no meu Instagram, lá na caixinha de pergunta. Então já fica aqui o convite, me segue no Instagram, @Ronavico. O link tá na descrição, segue lá, porque eu sempre abro caixinha de perguntas lá. Você pode mandar, pode virar o tema de um vídeo, ou eu já respondo lá e já vai ajudar você e outros seguidores. Então me siga lá. Para não enrolar, vamos ver na prática um PCF funcionando aqui, que acho que vai dar aí uma visão melhor na mente de vocês para vocês entenderem de fato o que é um PCF. Então aqui, ó, na prática, a gente tem simplesmente um Excel, tá vendo? Nome, descrição. E aí eu tenho aqui um PCF, que é um componente feito com códigos, tá? E este componente feito com código, que nada mais é do que este objeto aqui, tá? E eu vou inserir ele no aplicativo com vocês do zero, eu quero que vocês só entendam o que é. É um componente que alguém criou com programação. Eu tenho agora este objeto que não é nativo do Power Apps. Então, este objeto aqui, quando eu seleciono, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Ele é um componente feito com codificação, programação. No caso, este aqui é um importador de Excel. Quando eu clico aqui, eu posso selecionar um Excel e ali em cima, ó, eu recebo os dados desse Excel que eu mostrei agora há pouco dentro do aplicativo. Então, alguém programou, fez uma codificação para receber um Excel e transformar isso em um JSON e mostrar isso no aplicativo. Só que isso foi feito por algum desenvolvedor qualquer, né? Eu vou até deixar o link aqui embaixo, fiquem tranquilos de quem foi o desenvolvedor. Mas o que eu quero dizer é, alguém pode pegar, codificar, você usar esse novo componente, né? Esse novo objeto do Power Apps aqui dentro. Um outro ponto é que esse componente aqui funciona tanto no Power Apps Canvas quanto no Power Apps Model Driver. Só que como o nosso foco aqui é o Power Apps Canvas, é o que a gente vai estar olhando aqui nesse vídeo, tá bom? Mas os componentes funcionam em ambos os tipos de Power App. Porém, após mostrar esse novo mundo, para quem não conhecia, alguns já ouviram falar, obviamente, você vai começar a ter um monte de dúvidas que eu vou responder, como por exemplo, eu devo aprender, o que eu devo estudar, quais são as limitações, para que eu deveria saber isso ou não deveria. Então eu vou começar a responder isso mais pra frente. Mas antes, no começo do vídeo, eu quero que você entenda o que é o PCF. Já deixamos aqui claro que é um objeto que pode ser feito com programação que eu importo para o Power Apps Canvas. Agora eu vou te ensinar como importar do zero. Então se eu quiser testar isso aqui, né, e aprender na prática, você vai querer provavelmente importar também. Vamos fazer isso aqui juntos para que a gente aprenda a importar um PCF. Porque eu quero separar aqui muito claramente em dois tipos de aprendizados, tá? Um aprendizado que é esse desse vídeo, que é como usar um PCF, né? Quais as suas limitações, para que serve. Por quê? Porque você sabendo isso, você pode utilizar ou não o PCF de acordo com o seu caso de uso. O outro tipo de aprendizado será como criar um PCF, que não vai ser nesse vídeo, vai ser mais pra frente. Se vocês quiserem, eu vou trazer aqui no canal, tá? Por quê? Porque 99,999% das pessoas que vão usar o Power Apps não vão ser as pessoas que criam PCF, tá? E eu vou falar mais a fundo disso. As pessoas vão ser o tipo de aprendizado que apenas utiliza os que já existem, né? Então você tem que entender, será que eu posso utilizar? Será que eu devo utilizar? Minha empresa permite? Como que eu faço para utilizar? Pronto, esse aprendizado que você deve ter. Agora o outro é mais quem quer realmente ser programador e não, né, quem quer ser apenas um desenvolvedor low code, que só quer inserir os objetos, usar as fórmulas e tudo mais. Então esse ponto aqui já é programador, tá bom? Tô reforçando isso aqui porque tem muita gente que fica preocupada, né, do tipo, pô, entrei no desenvolvimento de Power Platform para ser, né, desenvolvedor low code e agora eu vou ter que aprender lógica de programação junto com TypeScript, com CSS, vai ter que ir muito longe. Pô, eu só queria desenvolver Power Apps Canvas e calma, você não precisa ir a fundo, nem se especializar nisso, se você não quiser, não é algo que é, tipo, obrigatório para um desenvolvedor, tá longe de ser isso, tá? Tá longe de ser algo obrigatório para um desenvolvedor Power Platform, Power FX aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui e vamos do zero aprender primeiro, tá? Então aqui ó, um corte aqui dentro desse vídeo, vai estar aqui embaixo, né, os módulos, como a gente sempre deixa.
aqui é como eu faço para importar um PCF. Antes de continuar essa aula, vou pedir rapidão para você se inscrever no canal e deixar o seu like, ajuda a gente aí pro canal continuar vivo. Se possível, compartilhe essa aula e vou pedir aqui, né, fazer os dois pedidos que eu sempre faço para você me seguir no Instagram @ronavico, como eu falei no começo do vídeo, e também para conhecer a nossa comunidade de apps e Automate. São 2 cursos por um investimento, Apps Canvas e Automate Cloudflow. Você pode testar por 7 dias. Se você não gostar, devolvemos 100% do seu dinheiro. Você tem acesso a 2 cursos completos e ainda um grupo fechado no Telegram para tirar todas as suas dúvidas sobre as ferramentas. Venha conhecer, o link tá aqui na descrição, link do Instagram também. Também temos o nosso grupo gratuito para você entrar e trocar ideia com o pessoal aqui inscrito do canal. O link tá na descrição também. Valeu! Então, eu achei na internet um PCF, como por exemplo, tá? Se você vir no Google, eu gosto sempre de usar o Google porque às vezes o link pode mudar se eu deixar aqui embaixo, né? Então, ó, PCF Gallery, ó, já tinha até um que eu tinha assistido antigamente, né, ó. Aqui, ó, PCF Gallery. Quando você entra nesse site aqui, é o site oficial de galerias PCF da Microsoft, né? Então a gente, da comunidade, né, da Microsoft de fato. Então aqui o que a gente tem, tá? A gente tem simplesmente vários PCF, porém a grande maioria é de Modem Drive, como vocês estão vendo aqui, né? Então, se você quiser procurar algum que seja de Power Apps Canvas, você tem que ir olhando para ver, né? Se aqui no desenho tá marcando, ó, Made for Power Apps Canvas, tá vendo? Ah, beleza. Então, esse aqui funciona para o Canvas. Então, você tem que ir olhando para saber. Então, aqui tem vários tipos de PCF e não é só os que estão aqui, tá? Aqui é uma biblioteca para você poder baixar algum que pode te atender. Porém, vários desenvolvedores deixam no GitHub para você baixar. Aí você tem que ir procurando em fóruns e tudo mais, tá? Não vai ter um lugar específico. Esse é o lugar específico. Se não tiver aqui, tem que jogar no Google e dar uma buscada, tá bom? No caso, eu vou instalar o mesmo que eu instalei aqui com vocês, tá? De ler um Excel, porque eu aposto que esse aqui muita gente já vai querer usar, né? Porque é muito útil. E eu vou simplesmente mostrar como que eu faria, né? Primeiro você acharia isso em algum lugar. No caso aqui eu já achei no GitHub, tá? Então vou abrir aqui o link. É um repositório no GitHub, né? O import from Excel desse desenvolvedor e hashtag, tá? E muitos outros components vão estar aqui no GitHub também, de outros desenvolvedores ou até mesmo desse, tá bom? Você tem que procurar aí, beleza? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou te ensinar a baixar e importar isso. Porém, para você poder utilizar components no seu ambiente da Power Platform, um ambiente a gente já sabe o que é, né? Tem aqui no canal uma aula só sobre ambiente soluções, que inclusive a gente vai importar uma solução. Ah, Ronan, não sei nem o que é um ambiente, uma solução. Então, vou parar esse vídeo aqui e vai assistir, vou deixar um card aqui em cima, vai assistir a aula do que é um ambiente e solução, não só para entender o que é esse vídeo, mas porque esses conceitos são dos mais importantes aqui na Power Platform. Então, se você não entende isso, para esse vídeo aqui, nem vai estudar PCF agora, vai estudar o que é ambiente e solução, tá bom? Bom, vamos voltar aqui, eu vou simplesmente vir aqui no meu ambiente, tá? Então eu tô aqui no meu ambiente default, eu vou só vir aqui, ó, em centro de administração. Você tem que ser o administrador da Power Platform, você tem que ser o admin do ambiente, tá? Por quê? Porque você tem que habilitar o uso de componentes. E eu vou explicar o porquê que tem que ser habilitado, né? Então vamos primeiro habilitar, ó. Sou admin da Power Platform, a empresa é minha e eu quero utilizar. Não sou admin, tem que pedir para o admin habilitar, tá bom? Onde que faz? Você vem no seu ambiente, no ambiente que você vai utilizar, clica nele. Você pode abrir ele aqui, tá? Ó, clica nele para ele abrir, beleza. Aí você vai vir em configurações, show. E aqui, para ficar mais fácil, em vez de ficar procurando aqui, você digita, ó, component. Ele já vai trazer, ó, Power Apps Component, blá, blá, blá. Permitir a publicação de aplicativos de tela com componentes de código. Exatamente isso. Você clica aqui e ele vai estar aqui embaixo, tá? Ó, cadê? O meu tá habilitado, tá mais para baixo aqui. Componentes do Power BI? Não é esse. Cadê? Power Apps Component Framework. Achei. O meu está ativado porque eu já ativei. Ele vem desligado por padrão. Então, assim, a primeira coisa é essa. Primeiro passo é ativar o uso do Power Apps Component Framework para aplicativos de tela. Então, você tem que habilitar. Vem aqui, clica. Clicou aqui, foi habilitado para este ambiente. Então, para cada ambiente que você vou usar essa aplicação com este componente, você tem que vir aqui e habilitar, então, esta opção aqui, tá bom? Habilitou, show, já está permitido importar o componente. Tá, agora vamos importar.
como que rola essa importação? Primeiro, você tem que ter o componente baixado, tá? Aqui a gente tá fazendo o modo usuário. Se você for um desenvolvedor mais avançado, você poderia seguir os passos aqui usando só command line, né? Só código, tá bom? Mas a gente vai usar o modo padrão usuário comum aqui, né? A gente é usuário comum. Vamos lá. Primeiro passo é baixar, então tô no GitHub, vou vir aqui, ó, download zip, vou baixar essa pasta inteira aqui, ó. Ele baixou aqui pra mim. Vou dezipar isso em algum lugar. Beleza, vou dezipar aqui, ó. Show. O que eu tenho aqui dentro, né? Ele colocou no GitHub dele 2 tipos de solução. Uma unmanaged e uma managed. Qual que é a diferença entre uma solução gerenciada e uma solução não gerenciada? Nesse vídeo que eu citei agora há pouco de ambientes e soluções, a gente explica isso, mas basicamente uma você pode editar, a outra não. Qual que eu vou utilizar? A que eu posso editar, estou no ambiente de desenvolvimento, então eu vou utilizar uma solução não gerenciada. Então basicamente o que eu vou fazer é importar essa solução. De fato é uma solução, tá galera? É uma solution. Eu importo e consigo utilizar, tá bom? Então eu vou vir aqui no meu ambiente, novamente, deixa eu voltar aqui. Está habilitado, né, o uso do Power Apps Component Framework, vou vir em soluções e vou simplesmente importar a solução, procurar e vou simplesmente pegar na pasta lá, né? Vou selecionar a solução, vou clicar nela, vou colocar abrir e vou colocar avançar para ele importar para mim a solução onde está o component. Ele está falando que já está instalado, né? Então eu só vou clicar em importar para meio que substituir. Mas no seu caso ele vai criar a solução e vai aparecer aqui, né, ó, import from Excel. Vai aparecer essa linha aqui. Então agora nós temos a solução onde está os nossos objetos Component Framework. Então dentro desta solução existem objetos de código. Agora que eu importei, quando eu vou lá no Power Apps, pode ser em qualquer aplicativo que você tenha neste ambiente. Vou vir aqui em aplicativos, abrir qualquer app, ó, vou pegar este app legal aqui. Um outro app diferente daquele que estava aberto no começo da aula. Beleza, abriu aqui, vou colocar nova tela, só para a gente ter uma telinha em branco. Agora, ó, vou clicar aqui no inserir e olha o que a gente vai ter aqui do lado direito. Opa, ainda não está aqui o componente, né? O que eu tenho que fazer? Tem um botão aqui embaixo, ó, obter mais componentes. Ao clicar aqui, ele vai abrir uma telinha aqui do lado direito para a gente. E ali eu consigo simplesmente clicar, ó, em código, tá? No código ele vai aparecer todos os componentes de código, feito de código, ou seja, os PCFs que eu tenho nas minhas soluções. Uma delas é o import data from custom, que a gente acabou de importar. Se eu tivesse importado outros, apareceria todos aqui. Ó, vou selecionar aqui, importar. Na hora que ele carregar aqui, aqui do lado esquerdo aparece, ó, componente de código import data from custom Excel. Quando eu clico aqui, né, ele vai aparecer e eu posso utilizar. Ele é um componente, é um objeto novo no Power Apps. O objeto você já sabe utilizar, você tem que entender para que serve cada propriedade deste objeto. Aqui no caso, o output deste objeto é os dados do Excel, tá? Então se eu colocar aqui um rótulo de texto, no caso nesse aqui, tá? Você pode ter um outro component que funciona de outra maneira, tá bom? Mas aqui no caso, ó, este objeto aqui, ó, é um controle. Então, se eu colocar aqui, ó, isso.output, pronto. Quando eu ler um Excel aqui novamente, né, ó, deixa eu ler aqui um Excel. Pera aí. Aquele mesmo Excel, ó, tadã, aparece aqui rapidamente. Então, este componente feito com código está preparado para ler um Excel e trazer esses dados para dentro do Power Apps Canvas. A gente aprendeu, então, o que é um PCF, algo feito com código que eu consigo importar aqui dentro para a Power Platform, para ser utilizado tanto no Apps Canvas quanto no Model Drive. Show, entendemos isso? Vamos olhar um pouco mais por dentro aqui, ó. Se eu abrir aqui aquela pasta, né, ó, essa pasta aqui, lá dentro eu consigo ver, tá bom? Os dados referente a essa solução e tudo mais, tá vendo? Inclusive, aqui dentro, no source, import data from custom, ó, esse aqui é o objeto de código. Então eu consigo olhar aqui dentro e ver como foi feito, ó, o index.ts, JS seria os arquivos que este componente está utilizando. Então se eu abrir aqui com o meu VS Code, tá? Importantíssimos, né? Você pode me perguntar em qual linguagem é feito. TS.
TypeScript, tá? Que a gente já citou no canal um pouquinho sobre TypeScript em outras aulas, né? Então, olha só, é um código que, para quem não programa, vai ser super complexo, é uma linguagem complexa, tá? De você entender, não é tão simples igual um VBA da vida, tá? Então você vai ter que se dedicar para aprender programação, e é por isso que eu vou falar já de novo sobre esses dois tipos de aprendizado, né, que eu tinha citado. Então, basicamente, é um código feito em TypeScript, com algumas regras já pré-estabelecidas pela Microsoft, que você tem que seguir os padrões para que o Power Apps consiga ler, e tudo isso a gente pode fazer juntos numa outra aula. Eu preciso saber, né, se você quer aprender sobre isso, comenta aqui embaixo, importante. Se não tiver muito comentário, eu não vou ensinar, mas pelo menos a gente já sabe que é um código feito em TypeScript que eu importo, consigo utilizar. Beleza? Agora eu vou começar a responder algumas perguntas que vocês fazem, né, sobre o PCF. Primeiro, devo aprender PCF, né? É algo que eu tenho que ter no meu currículo como desenvolvedor Power Apps? Não. Você tem que entender o que é o PCF, que é o que você teve nessa aula aqui. Você entendeu que é um código feito em TypeScript, que desenvolvedores podem desenvolver e você pode importar, ok? Esse é o aprendizado que você tem que ter. Se você quer um dia aprender por hobby ou realmente você quer ser programador de códigos, aí você pode ir para essa área, mas são áreas distintas. Você não precisa, não é obrigatório um desenvolvedor Power Apps, tá? Um desenvolvedor low code saber criar PCF com código, tá? Não precisa, são pessoas, carreiras distintas. Fechou? 2, né? Segunda pergunta aqui. Licenciamento, né? É preciso ter premium para usar o PCF? Não é preciso se o PCF não faz nada de conexão externa. Então, o que é um premium? O premium normalmente é quando você faz uma conexão externa, concorda? Normalmente os conectores são conectores externos. Então, basicamente, se o seu componente de código não conecta dados externos, não precisa de premium. Então, igual esse do Excel que eu usei aqui, ele simplesmente lê um arquivo Excel, ou seja, não tem nada demais, não precisa de licença premium para utilizar este componente. Então, ó, basicamente, ele tá até aqui na documentação, tá? Se você conecta serviços externos, ou seja, você quer ser espertinho, né? Ah, eu vou criar em vez de usar o Power Apps Premium, eu crio um componente de código que faz uma chamada. Não dá. Se você usar, vai ser premium, tá? E é óbvio, a Microsoft não vai deixar você criar com código algo para ser standard. Então, fiquem espertos, tá? Não tentem ser mais inteligente que a Microsoft, que uma hora eles vão derrubar vocês. Então, simplesmente precisa de premium? Não, a não ser que o componente faça conexões externas, assim como um conector premium. Acho que ficou bem óbvio isso aqui, né? Se é um componente comum, não faz conexão externa, ele pode ser usado no standard sem problema algum, ok? Então, licenciamento ficou bem claro, eu acho, não preciso nem ter até uma aula no canal só sobre o guia de licenças do Power Apps, caso você tenha ainda uma dúvida sobre Premium e Standard, vou deixar no card aqui em cima também. Outra dúvida é sobre limitação, qual que é a limitação aí do component, tá? Ele não tem uma limitação de fato, ele segue as limitações do Power Apps em si, porém, algo que eu coloco aqui como ponto para você ficar super ligado, tá? Quando você pensar em utilizar um PCF, tá? Como usuário que utiliza, é o seguinte. Primeiro, tem que estar habilitado na empresa. Então, se você trabalha numa empresa, né, grande, se você for pensar em empresas multinacionais, você tem que verificar se pode usar antes, tá? E o porquê, isso aqui fica muito claro, tá? Se você tá aqui, ó, no Power Apps, por exemplo, e de repente você coloca um botão, e este botão aqui, por algum motivo, para de funcionar. O que você faria? Você pode ligar lá na Microsoft e falar, ó, o botão do Power Apps não está funcionando como deveria. O que está acontecendo? Microsoft, me ajuda. Quando você usa um componente feito com códigos por um desenvolvedor qualquer, o que acontece? Se der erro nisso aqui, o problema é seu, tá? Não tem para quem você ligar. Você pode ligar para o desenvolvedor e falar, ó, seu componente não está funcionando, e ele vai falar, problema seu. Tô tentando ser, obviamente, radical, para demonstrar para vocês que esses códigos feitos em components, quem cuida vai ser o desenvolvedor que criou, não fica à mercê da Microsoft. Então, pensa que você tem uma empresa grande, de repente a empresa não quer habilitar, às vezes por causa disso. Primeiro, quem que vai manter esses componentes funcionando em caso, né, futuro de
passa o tempo, né, os componentes têm que continuar funcionando. Então esse é um ponto importante, tem que ter a documentação, a empresa que está usando os componentes tem que estar muito ligado nisso. Ou então você desenvolve isso aqui, sai da empresa e tá cheio de app com componente lá, e o desenvolvedor que desenvolveu isso, né, cadê a documentação? Então a empresa pode ficar muito preocupada com isso e não liberar, né? Então você tem que pensar no ponto de vista da empresa também, que às vezes eles não vão habilitar isso aqui, ou para habilitar você vai ter que ter uma forte documentação, afinal é um componente de código, tem que ter uma documentação por trás disso, tá bom? Outro ponto é que se eles deixam habilitado, qualquer um da empresa, igual eu fiz aqui, vai lá e começa a importar, né? E às vezes, se você não sabe quem desenvolveu, pode ter códigos maliciosos ali dentro, que vai pegar os dados da sua empresa e fazer alguma coisa, né? Ele pode pegar os seus dados e, de repente, enviar para um lugar que não devia. Afinal, você só está baixando e utilizando, igual eu fiz, e você não conhece muito de código. Então, você não chegou nem a abrir, né? Que esse componente é bem pequenininho, tem poucas linhas de código, igual a gente viu aqui, né, no source dele. Porém, pode ser que neste arquivinho aqui tenha vários e vários códigos, e ali no meio tenha algo malicioso sem querer ou de propósito, né, que acaba roubando seus dados. Então a empresa, por si só, ela pode ter um forte controle para que não deixe qualquer um ficar importando código, porque pode dar ruim, né? Pensa que empresa grande, uma das maiores, se não a maior preocupação é segurança da informação. Os dados de uma empresa é a coisa mais valiosa. Então, imagina você aí, desenvolvedor Power Apps, do nada importa um negócio e vaza dados, né? Daria um super problema, não só para a empresa, mas para você também, né? Então, tem que tomar cuidado, muito provavelmente as empresas ou não vão habilitar o Canvas ter components, tá? Igual a gente fez no começo do vídeo de habilitar, ou se habilitar, teria que ter um forte acompanhamento de quem está desenvolvendo, da onde veio esse componente, documentação de tudo que está sendo feito para não ter problemas, tá bom? Então esse ponto é super importante. Como eu disse, você não precisa desenvolver, mas você precisa pelo menos saber, né, como que funciona, saber da onde está vindo, para que isso não aconteça. E por último aqui, eu falei, né, nós temos esses dois tipos de aprendizados. Um foi nesse vídeo, você entendeu por completo como importar, o que é um PCF. Você também entendeu um pouco aí sobre as licenças, entendeu um pouco das dúvidas sobre os componentes, e você já é habilitado para falar, ok, eu entendi o que é um PCF. É bem básico, não tem nada demais, eu acho que ficou bem claro o que é um PCF. Então agora você já sabe, como desenvolvedor Power Apps, você já sabe, esse vídeo já é útil para você. E aí o próximo passo, se vocês quiserem, eu posso trazer em outros vídeos sobre como criar do zero. Aí é codificação mesmo, tá? A gente cria do zero um aí para brincar, para aprender e explorar um pouco mais sobre esse mundo. Este outro aprendizado é para desenvolvedor, tá? Como eu disse, se você nunca programou, calma, tá? Você pode vir e aprender com a gente se a gente fizer esse vídeo, mas também não é algo que você precisa aprender. Você não precisa ficar, meu Deus, agora eu vou ter que aprender mais isso para ser um desenvolvedor, para conseguir seguir essa carreira. E não precisa, tá? Eu, particularmente, tá? Como eu disse, 99,9999% das vezes que eu desenvolvi uma aplicação em cliente, eu não precisei de PCF, tá? Não precisei. Todas as soluções que foram feitas, assim como dos meus alunos, tá? Os alunos do nosso curso, se você não conhece, nosso curso do zero é um avançado em Apps, Canvas e Automate Cloudflow. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Se você não faz parte da comunidade. Até os alunos lá, eles não utilizam, pelo menos conversando entre si, a gente percebe que não é tão utilizado. Por quê? Porque, galera, vocês precisam entender primeiro a usar o Power Apps. A maioria das pessoas não sabem nem utilizar o Power Apps, criar uma solução completa e colocar no ar. Então, assim, o pessoal já tá dando um salto para programação em PCF, usar PCF, sem saber usar o básico. E eu faço uma alusão aqui ao que aconteceu no passado com o VBA. O pessoal, em vez de aprender a usar o Excel de fato, de forma profissional, recorria ao VBA para coisas que o Excel já fazia. Então, é uma alusão aqui do que pode começar a acontecer com o PCF. A galera nem sabe utilizar a aplicação por completo, nem sabe usar o PowerFX por completo e começa a usar PCF. Não precisa. Crie as coisas internamente, aprenda a ser um cara expert em PowerFX, venha conhecer também o nosso curso para saber por completo, né? Fica aí o convite se você quiser. E não precisa saber programar um PCF ainda, tá bom? Vamos com calma, vamos juntos aqui. E se você quiser aprender mais sobre o PCF, comenta aqui embaixo para que eu traga em futuros vídeos. Bom, meus amigos, se você assistiu aqui até o final,
comenta aqui embaixo seu feedback, mas também comenta a palavra pipoca, comenta pipoca para eu saber que você assistiu aqui até o final. Me segue no Instagram, @runavico, se inscreve no canal, deixa o like e ajuda a compartilhar. Até uma próxima aula, valeu, se inscreve.